O Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, confirmou aquilo que a Jovem Pan vem dizendo desde o final de semana, que o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro é sim investigado por movimentações atípicas detectadas pelo COAF na passada. E o processo foi suspenso, a investigação foi suspensa. Em entrevistas durante o final de semana, Flávio Bolsonaro disse que seu sigilo foi quebrado de forma irregular e ilegal, algo que Eduardo Gussen negou categoricamente. Agora, é muito importante destacar aqui que o fato de algumas movimentações financeiras serem atípicas não significa, em hipótese alguma, que elas sejam ilícitas. Então, isso acontece de forma frequente aqui. Ou seja, ao recebermos essa vasta documentação, nós começamos a explorá-la, a analisá-la cuidadosamente, núcleo por núcleo, e cada núcleo desse era relativo a um deputado estadual. Gussen garantiu que não vai sentar em cima das investigações por pressão ou algo do gênero que venha de Brasília. O Ministério Público não tem vinculação com nenhum segmento político. O Ministério Público é defensor da ordem jurídica e do regime democrático. Essa é a nossa missão constitucional. Nas últimas horas surgiu uma outra informação ainda envolvendo Fabrício Queiroz. Foi obrigado a devolver quase R$17 mil de auxílio educação que recebeu à época em que trabalhava como assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, sem ter direito ao benefício do Rio. Rodrigo Viga. Professor Vila. Essa questão que o Viga bem destacou aí no final, o Queiroz, Fabrício Queiroz, ele foi obrigado a devolver R$16.800 de auxílio educação que era destinado à filha. Só que tinha um problema. Qual? A filha era assessora do Flávio Bolsonaro no mesmo gabinete. Ou não dá. Isso é coisa de moleque. Não é verdade? Quer dizer, ele pede um auxílio educação para a filha, porque a filha não trabalhava e a filha trabalhava no próprio gabinete junto com o pai no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro. Ele está devolvendo o senhor Queiroz 16.800. Não dá. Não dá. Enquanto tudo isso não foi esclarecido, esse caso vai se arrastar. É um cadáver no armário. E não tem jeito, não adianta ele se recusar depois, porque não adianta, piora a situação. Agora a movimentação dele em 3 anos foi de 7 milhões, perdão. Em 3 anos, 7 milhões. Por que ele pediu R$40 mil emprestado ao presidente? Se ele movimentou 7 milhões, não é estranho? Então, tem uma série de perguntas, ou seja, esse senhor Fabrício Queiroz é um problema. Ou ele assume o que fez, e quanto mais rápido ele fazer isso é melhor, ou ele pode gerar uma crise política, e essa é a minha preocupação. Não é uma crônica de costumes que eu tenho insistido aqui, eu estou pensando na questão política. A fevereiro reabre o Congresso, a eleição de mesa diretora das 2 casas, e aí começa a tramitar os projetos de lei que vem no Ministério da Justiça e Segurança Pública para enfrentar a corrupção e o crime organizado, e por outro lado as reformas, especialmente a reforma da Previdência. Não é possível reabrir o Congresso, né, trazendo no colo uma situação como essa, de um sujeito chamado Fabrício Queiroz. E isso não interessa, isso vai dar problema político, ou seja, você desvia o eixo do país, que é a discussão da questão econômica e jurídica, que é fundamental, para ficar discutindo o problema da dancinha do Fabrício Queiroz no Hospital Albert Einstein, ele dançando, ou a casa dele, ou essa história da filha, que ele estava dando um golpe na Assembleia Legislativa, no dinheiro do contribuinte, portanto. Então isso que é central. O governo não entendeu ainda, porque eu sei que o general Mourão, vice-presidente da República, disse, esse não é um assunto de governo. Em tese não é, é verdade. O governo começou a 1º de janeiro, esses fatos ocorreram antes. Nesse sentido ele tem razão, mas na aparência, não na essência. Porque na essência acaba sendo um assunto do governo, porque o Fabrício estava no gabinete do filho do presidente da República, então deputado estadual. Eu insisto aqui, nós comentamos diversas vezes, filho na política não é bônus, é ônus, e não é somente um, são 3. Então, quando um deles fala, não é o Carlos, não é o Eduardo ou o Flávio, é o Jair Bolsonaro. Só que o Jair Bolsonaro não falou, porém é atribuído a ele que os 3 filhos falam sobre qualquer assunto.
Essa é uma questão complexa e que pode criar problemas políticos seríssimos para o governo, especialmente nesse primeiro semestre, que é decisivo para o sucesso do quadriênio presidencial. O governo não pode perder algumas votações, como, por exemplo, não pode perder a reforma da Previdência. Se perder, o quadriênio presidencial está totalmente prejudicado. Então, assuntos como esse do Queiroz têm de ser resolvidos no mês de janeiro, que é um mês tranquilo. Note, recesso do STF, recesso do Congresso Nacional, veja que o mercado dá sinais muito positivos, bolsa sobe, câmbio cai, em suma, e há uma lua de mel em relação ao governo. Esse é o momento para resolver essas questões da cozinha, que é o caso do Queiroz, é o caso do Flávio Bolsonaro. Tem de explicar os fatos. Resolvendo isso, você não pode começar o ano legislativo com esse problema que vai desviar. E o que vai acontecer? Por fim, desculpe a extensão do comentário, e eu estou muito preocupado também, que ao invés de nós discutirmos questões estruturais do Brasil a partir de fevereiro, teremos cenas de MMA no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Fiquei muito preocupado ao ler nos jornais que os partidos querem fazer agora a marcação cerrada. O deputado do partido A vai marcar, entre aspas, o deputado do partido B. A deputada do partido C vai marcar a deputada do partido D. Em suma, teremos mulheres puxando o cabelo de outra, arranca-rabos. A renovação do Congresso é para renovação de tudo, da ética, da moral, da respeitabilidade e do comportamento. Cenas de pugilato são inadmissíveis. O pessoal precisa entender que casos aparentemente menores, dependendo das circunstâncias, eles se transformam em crises políticas que provocam prejuízos que duram anos. Vou dar um exemplo. Quando apareceu aquela história do Valdomiro Diniz, assessor do Zé Dirceu, na Casa Civil, ele estava negociando propinas com um bicheiro, aquele Carlinhos Cachoeira, e ele lembra que ele pediu, eu caí na gargalhada, porque ele disse, bom, 1% é para mim, 1% ele queria. Não era pouca coisa, porque 1% depende da quantia do total. Pois bem, esse caso marcou o início, né, da descoberta de que o PT estava envolvido em corrupção. O governo atual não pode dar essa chance para a oposição explorar, não. Está perdendo tempo.